Bem-vindo ao Mayara Cast, o seu podcast sobre endocrinologia, saúde e bem-estar. Eu sou Mayara Madeira, endocrinologista e entusiasta em passar informação de qualidade científica para ajudar você a cuidar da sua saúde. Nesse podcast, você vai encontrar um conteúdo descontraído e educativo para ajudar a cuidar e melhorar a sua qualidade de vida. Nós estamos trazendo diversos convidados de renome e hoje o nosso tema escolhido foi os segredos da compulsão alimentar. Vou apresentar para vocês nossa convidada especial, doutora Paula Souto, psiquiatra, tá? Doutora Paula Souto é médica, formada pela UFC, tá? Ela fez especialização no Hospital de Saúde Mental, Dr. Frota Pinto, tá? Ela tem experiência no Programa Interdisciplinar de Nutrição em Transtorno Alimentar e Obesidade, tá? E tem formação na terapia de aceitação e compromisso. A doutora Paula tem experiência em atendimento humanizado nesse perfil de pacientes que possuem, né, transtornos alimentares e tem esse cuidado atencioso, esse olhar humanizado que é extremamente importante e que todo mundo acaba tendo um discreto mito, né, doutora Paula, com o psiquiatra, né? Verdade, uma área ainda muito estigmatizada. Inclusive, você até falou recentemente, né, no Instagram, alguns mitos, né, que o psiquiatra acaba sofrendo, né, assim, o que você encontra mais, assim, que as pessoas falam e tem esse temor com o psiquiatra? Eu acho que a preocupação maior do paciente que chega no consultório é de ser medicado com um medicamento que o torne dependente e ser visto como uma pessoa transtornada. Felizmente, nós conseguimos já desmistificar muito essa ideia, mas ainda é algo comum, né? E a maioria dos tratamentos não vai induzir uma dependência. Pelo contrário, né? A maioria não faz isso. Alguns medicamentos têm esse potencial, mas quando o tratamento é feito de maneira supervisionada e indicada, esse risco é mínimo. Com certeza, né? Aquela mito, eu vou usar um medicamento tarja preta, vou usar um remédio controlado, né? E aí todo mundo acha, uma vez iniciando um medicamento dessa forma, pronto, vai passar o resto da vida. Não é bem assim, né? Não vai ser o psiquiatra que quer que o paciente use pro resto da vida um medicamento. Na verdade, é o que quer que tire o mais rápido, né? Exatamente, né? O objetivo é devolver qualidade de vida para alguém que está em sofrimento psíquico. E uma vez que a vida da pessoa esteja estável, né, é tentar que isso funcione da melhor maneira possível às custas de menor dose, menor quantidade de medicamento possível também. Perfeito. E aí, falando do nosso tema, né, que compulsão alimentar, né, compulsão alimentar, que o nome da doença em si é o transtorno de compulsão alimentar periódico, faz parte de um dos tipos de transtornos alimentares, né, que os transtornos alimentares são, na verdade, são condições de saúde que afetam a relação da pessoa com a comida e ou com a imagem corporal. E obrigatoriamente, né, doutora Paula, esse transtorno alimentar, para gerar um problema, realmente uma condição, um transtorno, ele precisa gerar um dano psíquico, né, um dano emocional e um dano físico, né? Como é que a gente consegue caracterizar melhor o que realmente é um transtorno, o que não é? Você acabou de falar, assim, com perfeição o que é um transtorno alimentar, né? De maneira mais geral, é isso. Quando a pessoa ela tem uma relação com a comida, um padrão de pensamento, de emoção e de comportamento disfuncional em relação ao ato de comer ou de se relacionar com esse alimento, que traga a ela um sofrimento, né, clinicamente significativo, trazendo muitas vezes prejuízo tanto nas áreas de trabalho, de estudo e também em termos de relações sociais, né? Então, para deixar isso um pouco mais palpável, vamos citar o exemplo da anorexia, né? Em que a preocupação exagerada, o medo de engordar
e essa preocupação exagerada com a forma e o peso corporal, muitas vezes pode levar a pessoa a evitar encontros sociais pelo medo de deparar com alimentos considerados proibidos, e por isso a pessoa passa às vezes a se isolar, a ter um prejuízo relacionado a isso, ou então mesmo na compulsão alimentar, em que esses episódios trazem um intenso sofrimento para a pessoa. E a base realmente dos transtornos alimentares é esse padrão de preocupação excessiva com a forma e o peso corporal. Essa autoavaliação em que, para a autoestima da pessoa, esse é um grande aspecto a ser identificado. Então, a avaliação daquela pessoa se baseia de maneira excessiva nesse aspecto físico, quando muitas vezes poderia valorizar outros aspectos da sua própria personalidade. Entendi. Bacana, né? Um exemplo que você já falou, né, de um transtorno alimentar, além da compulsão, a questão da anorexia, a gente também tem a bulimia, né? Que é onde a pessoa faz métodos purgativos, né? Existem várias formas, né? Sim. Seja provocar o próprio vômito, né? Seja usar medicamentos laxativos, exato, né? Diuréticos. Extremamente. Que também pode trazer um prejuízo importante. O uso de medicamentos para emagrecer, que talvez isso possa chegar até no seu consultório, esse método especificamente, com maior frequência do que no meu, né? Então... difícil. Isso. E aí, realmente, como o transtorno alimentar, a pessoa ela tem essa tendência a procurar essa forma corporal considerada perfeita, ideal, ela muitas vezes não vai procurar tratamento para isso. A não ser, como no caso do transtorno de compulsão alimentar, ou TCA, em que realmente acaba ocorrendo um aumento de peso com frequência, e aí esse sofrimento, em virtude disso, leva ela a procurar tratamento, tanto às vezes com endocrinologista, como psiquiatra também. Perfeito. Essa questão que você falou de usar medicamentos realmente para emagrecer quando não tem indicação. Nossa, infelizmente acaba sendo algo relativamente até frequente, né? Pessoas, inclusive com composição corporal adequada, né? Com uma boa quantidade de massa muscular, uma gordura corporal dentro do adequado, mas que se veem de forma inadequada e acabam fazendo uso de forma, enfim, aleatória de medicamentos para emagrecer quando não tem nada de indicação, né? A gente sabe que esse uso inadequado das pessoas que acabam pegando medicamentos que o vizinho utilizou, que um primo disse, né? Esse uso ruim do medicamento sem indicação acaba afetando as pessoas que realmente precisam, né? A gente está em um boom enorme, faltando, inclusive nas farmácias, ao Ozempic, né? Exatamente. Que é o análogo do GLP-1 semanal, que a gente tem disponível, né? De bula para paciente diabético, mas a gente sabe que vai ser lançado aí o Wegovy, que é a mesma droga, que é a semaglutida, que os pacientes que realmente precisam, que têm obesidade declarada ou que têm um sobrepeso com alguma condição relacionada ao excesso de peso, eles não conseguem. Não estão tendo acesso, né? Não estão tendo acesso porque as pessoas... gerou uma moda enorme de pessoas que acabam achando que aquilo é o segredo do sucesso, o segredo do emagrecimento, mesmo que não tenha indicação, e acabam comprando, e as pessoas que precisam não têm acesso. E da mesma forma que acontece com o Venvance ou Junev, né, que são os nomes comerciais da lisdexanfetamina, que também está sendo usado de maneira indiscriminada e muitas vezes acaba faltando nas farmácias devido a esse uso indevido. Errôneo, né? De uma forma... Infelizmente, a gente está vendo médicos aí prescreverem quando o paciente não tem indicação, né? Exato. Infelizmente, né? Então, a gente precisa também bater nesse mito que todo medicamento já precisa ser passado por um médico, né? Perfeito. Falamos uma breve introdução aqui dos transtornos alimentares, vamos voltar ao nosso foco inicial, que era transtorno de compulsão alimentar periódico, né? A gente sabe que esse perfil, né, esse transtorno, ele pode estar presente aí em torno de 3%, mais ou menos, da população. Frequentemente mais comum em mulheres. Sim, como todos os transtornos alimentares, né? Perfeito, ótimo. E, mas que demoram para chegar num atendimento especializado, né, doutora Paula?
que você acha que está acontecendo por essa demora? E depois conta pra gente como é que a gente consegue diferenciar o que realmente é um transtorno de compulsão alimentar de um evento isolado de uma compulsão alimentar. Quando é que a gente consegue diferenciar? O primeiro ponto que você perguntou, né, doutora Maiara, em relação à demora para esse paciente com TCA a chegar à assistência médica, é muitas vezes, como eu falei, acho que a questão da estigmatização, né, de considerar isso como um transtorno mental. Então, muitas vezes essa pessoa portadora do transtorno, ela vai buscar tratamento com um nutricionista, focando na perda de peso. E aí, até que ela perceba que o problema é mais do que em relação a seguir uma dieta, um plano alimentar, cujo objetivo é a perda de peso, muitas vezes ela não vai conseguir por causa da alteração do comportamento, do padrão de emoção, de cognição relacionada a essa alimentação e ao alimento. Então, até que ela perceba isso e procure a assistência indicada, isso leva realmente algum tempo. E o segundo ponto é que, talvez por se falar muito hoje em compulsão alimentar, né, as pessoas têm às vezes a crença de que eu tenho compulsão alimentar, eu exagerei, eu tenho compulsão alimentar. Então, o primeiro ponto é diferenciar o que é um comer exagerado de o que é uma compulsão alimentar. Então, existe o comer transtornado, que é um termo que os nutricionistas comportamentais até utilizam bastante, que tem a ver com disfunção mesmo, pensamentos disfuncionais, um padrão de comer emocional, muitas vezes, então, na tentativa de aliviar emoções desconfortáveis. Exato. Então, assim, eu me sinto ansioso, eu me sinto triste, eu tô cansado, vamos supor, chego de um plantão muito cansado, eu tô de plantão, eu mereço aquela pizza. Tal do merecimento, né? Que todo mundo acaba dizendo, eu mereço. Exato. E aí, nesses dias, às vezes, a pessoa pode acabar exagerando. Isso foi uma compulsão alimentar? Muitas vezes não. Foi um episódio exagerado. Mas para ser compulsão alimentar, a gente precisa ter alguns critérios, que eu vou já citar, né? Mas lembrar que uma compulsão isolada, ainda que preencha os critérios, não quer dizer que a pessoa tem o transtorno de compulsão alimentar. Então, vamos lá, né? Para o transtorno de compulsão alimentar, eu tenho que ter, em primeiro lugar, episódios recorrentes de compulsão alimentar. E o que é a compulsão alimentar? Ou binge, né? Como o termo aí utilizado do inglês, mas muito utilizado aí na psiquiatria. O binge, ele se refere a um episódio em que a pessoa ela vai comer muito mais do que a maioria das pessoas comeria naquela mesma circunstância. Então, acompanhado da sensação de perda de controle. E esse episódio ele costuma ocorrer em um curto intervalo de tempo. Pelo DSM-5, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele coloca, por exemplo, 2 horas. Então, é diferente, por exemplo, de eu dizer assim, hoje eu vou para um rodízio e eu vou me permitir chutar o balde. Então, a maioria das pessoas talvez também comesse muito naquela circunstância. Então, isso não é uma compulsão alimentar. Tem que ser diferente do que as pessoas comeriam na mesma circunstância. Exato, naquela mesma circunstância, naquele intervalo de tempo, acompanhado da sensação de perda de controle da quantidade de comida ingerida. Isso é um ponto. E, mais especificamente, existem outros critérios que, para preencher, você precisa ter 3 de pelo menos desses 5, que seria, por exemplo, um episódio em que isso acontece, né, que eu já citei, desse comer com a sensação de perda de controle, em que a pessoa muitas vezes vai comer sem fome, ela come às vezes escondido pela vergonha do julgamento alheio, ela come uma quantidade muito maior de comida, ela come muito rápido e depois desse comer a sensação de culpa, remorso, vergonha, arrependimento. Então, se tiver 3 desses 5 critérios, né, mais essa sensação de perda de controle, aí você tem de fato uma compulsão alimentar, certo? Então, se isso aconteceu uma vez na vida, eu tenho transtorno de compulsão alimentar? Não, ainda não. Aí é que está.
né? Então Quem foi que nunca teve, né? Um episódio assim isolado, né? De uma compulsão. Exato. Não Isso quer pode dizer que acontecer. Mas a maioria das vezes, quando as pessoas falam que tiveram uma compulsão, às vezes não foi uma compulsão. Às vezes foi um comer assim, a pessoa foi para um casamento e comeu demais. Não queria ter comido tanto, acabou se permitindo e comeu mais do que queria. Mas não chegou a passar mal, ficar fisicamente se desconfortável, arrepender, gerar vergonha, né? comer escondido. Então, assim, tem vários critérios que têm que ser observados, né? E o outro ponto seria a frequência. Então, isso tem que ocorrer pelo menos uma vez por semana, por um período de 3 meses, e causar um sofrimento significativo. Né, que foi o que a gente falou em relação aos transtornos alimentares, né, que esse padrão de alimentação traz um prejuízo, às vezes, em termos de sofrimento ou, às vezes, de funcionamento psicossocial. Perfeito. Perfeito. Acho que ficou bem claro, realmente, as pessoas conseguirem diferenciar. Não é um episódio isolado, precisa ter essa constância e essa frequência bem determinada, como você falou. Uma vez por semana, por 3 meses, tem que ter isso para preencher. E um ponto, né, que é assim relevante demais para a gente fechar o que é o TCA seria a ausência dos episódios compensatórios e inapropriados, né? Porque como a gente citou em relação à bulimia nervosa, nela também vão acontecer os episódios de compulsão alimentar, mas diferentemente do TCA, na bulimia eu tenho de forma recorrente o comportamento compensatório inapropriado, né? O uso de laxantes, diuréticos, jejum, prática de exercício físico extenuante. Então, outras práticas para tentar minimizar o ganho de peso, enquanto no TCA não. O paciente ele tem a compulsão, mas ele não tem esse segundo problema aí. Ai, perfeito, perfeito. E como você falou, a demora para chegar ao diagnóstico, todo mundo, na verdade, se encaixa, acha que se encaixa no transtorno de compulsão alimentar, quando na verdade não é. E mesmo assim, as pessoas não procuram atendimento. Como você falou, a maioria, elas acabam indo para um perfil de nutricionista, acaba às vezes até chegando para mim, endocrinologista, em busca de emagrecer. Enquanto a gente sabe que algo em torno até de 70% dos pacientes que têm transtorno de compulsão alimentar, eles apresentam pelo menos um sobrepeso, né? Que aí onde está as questões das consequências que o transtorno de compulsão alimentar também pode gerar. Perfeito. Não só o excesso de peso, né? O sobrepeso, a obesidade, mas as consequências físicas também, né? Um diabetes, um colesterol alterado, consequências relacionadas ao excesso de peso, né? Sim. Então, às vezes chega um paciente para mim só achando que emagrecer é o quê? Avaliar dieta, atividade física e medicamento, quando ele esquece de avaliar o que é a saúde mental. Extremamente importante. Como você falou, os pacientes podem realmente ser uma falha, uma causa importante de falha de tratamento de emagrecimento, quando a gente fala em perfil de emagrecimento, se ele não cuidar da saúde mental. A gente não fala não é só relacionado a transtorno de compulsão alimentar, né? Mas o paciente ele pode ter uma ansiedade, ele pode ter uma depressão e pode acontecer outras condições psiquiátricas envolvidas num paciente que tem transtorno de compulsão alimentar? Com frequência. Na verdade, na psiquiatria, né, as comorbidades elas acontecem, que seria assim, a ocorrência de um ou dois transtornos ao mesmo tempo, seria assim, quase que a regra, e no caso do TCA não é diferente. Então, até 70% dos pacientes podem apresentar síndromes do humor, como um episódio depressivo. Também é muito comum o uso de substâncias ou, às vezes, transtornos de ansiedade. Seriam os principais transtornos psiquiátricos associados. E dentre os transtornos clínicos, né, as doenças clínicas, você citou muito bem já, né? A obesidade, a diabetes, a dislipidemia. Perfeito, né? Que acaba que a pessoa, eu tenho só um transtorno de compulsão alimentar, eu não tenho uma depressão, não tenho ansiedade. Na verdade, não. A transtorno de compulsão alimentar ele pode estar associado tanto a problemas psiquiátricos, outros, né? Como a problemas não psiquiátricos, como a gente já citou bem. Perfeito. E quando a gente fala de tudo bem, a gente já falou da frequência, né? Falamos como é que a gente pode dar o diagnóstico, como que a gente tem que abordar esse paciente que se preencher os critérios para o transtorno de compulsão alimentar. Será que todo mundo precisa de medicamento? Né? Como a gente sabe, como a gente já citou, os pacientes têm essa questão, eu vou para um psiquiatra, ele vai me passar obrigatoriamente
medicamento porque eu tenho um transtorno de compulsão alimentar. Isso é uma verdade absoluta, doutora Paula? Não é uma verdade absoluta, né? Assim, a depender se o paciente apresentar algum outro transtorno associado ou não, a gente pode utilizar. E lembrar que para os transtornos alimentares, o manejo ele envolve minimamente uma equipe multidisciplinar. Então, eu vou precisar do suporte do psiquiatra, de principalmente um psicoterapeuta, né, que poderia ser a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que realmente apresenta mais evidência, e também um nutricionista comportamental. Então, assim, no caso, realmente, se o paciente chega no consultório, ele chega normalmente já porque está sofrendo com aquela condição. Então, eu vou, junto do paciente, colocar as opções possíveis. Primeira linha seria a terapia cognitivo-comportamental, justamente para mudar o padrão de relacionamento do paciente com a comida. Perfeito. Então, Paula, qual a diferença, assim, de um TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental? Como é que geralmente essa abordagem dos psicoterapeutas? a TCC, ela se baseia da premissa de que pensamentos podem provocar emoções e emoções provocam comportamentos. Então, um exemplo. Se eu tenho o pensamento de que não adianta, que eu já comi pizza, pizza é um alimento gordo, então, já que eu já errei, eu vou chutar o balde, né? Como eu falei. Todo mundo vai querer chutar o balde. Então, assim, veio um pensamento, esse pensamento me provocou uma sensação de fracasso, a emoção do fracasso por ter comido a pizza em primeiro lugar, e essa sensação de fracasso me leva a adotar o comportamento de ir para o outro extremo, que seria comer de maneira exagerada, comer vários pedaços até passar mal, no caso da compulsão alimentar. Então, na TCC, o terapeuta ele vai abordar o pensamento, nesse caso, um pensamento dicotômico, por exemplo, então que tem que ser 8 ou 80, né? Isso é uma distorção cognitiva, em que a pessoa acredita que ou come pizza exageradamente ou não come. Não tem um meio termo. Exatamente. Então, vai ser trabalhada essa distorção cognitiva, vai ser trabalhada a emoção de fracasso. Por que eu preciso me sentir fracassado se eu comer pizza? Será que isso é justo? Né? Vai questionar isso e tentar adotar novas estratégias comportamentais. Aqui eu estou citando um exemplo de maneira bem especial. Bem supérflua entender mesmo, realmente como que seria. Né? Mas vai trabalhar o histórico de vida da pessoa com a alimentação, como é que era em relação à infância, porque muitas vezes isso vem da infância também, né? Então, às vezes, aquela coisa de que não podia deixar nada no prato, tinha que acabar o prato de maneira completa, que senão estaria estragando a comida. Então, várias crenças elas vão sendo construídas ao longo da vida, baseadas às vezes em conceitos distorcidos. E aí a terapia ela vai tentar desconstruir essas ideias e modificar o comportamento para que a pessoa consiga pode até chegar a uma perda de peso, né? Mas o objetivo principal não é a perda de peso, é a modificação da relação do paciente com a comida. Agora, lógico, se é um paciente que já tem obesidade, a perda de peso ela também é importante, porque a obesidade é uma doença. E aí o endocrinologista vai ser também um aliado assim fundamental. Pronto. Perfeito. Excelente, né? Como você pontuou, a obesidade é uma doença crônica, como a gente falou. A transtorno de compulsão alimentar é uma doença que pode estar associada a outras condições, né? A obesidade é uma delas, como você citou, uma doença crônica extremamente relevante e altamente prevalente no nosso meio, como a gente falou, extremamente prevalente no nosso meio, inclusive os pacientes que têm transtorno de compulsão alimentar. Exato, então não dá para a gente segmentar, né, e querer tratar só uma coisa sem olhar a outra, mas o foco principal, como a obesidade muitas vezes ela é uma consequência dessa distorção de relacionamento, você não pode focar, chegar a dar aquele plano alimentar e chegar a dizer você só pode comer isso, isso, isso e isso, porque se fosse assim... Era muito fácil. Era simples, né? Então problemas complexos exigem soluções complexas, né? A gente e não acompanhamento multidisciplinar. Exatamente. Né? Então, aí vem, às vezes, como você falou, a questão do Ozempic, vem, essa é a solução milagrosa? Será?
Será, né? Que eu vou achar realmente nesse remédio uma coisa que vai ser o suficiente para, durante toda a vida, resolver esse problema, tanto da obesidade como no caso do TCA, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar cuidadoso. Cuidadoso. Então, assim, até muita gente chega, como eu falei no consultório, eu quero só um medicamento para emagrecer. Não, calma, não é assim. Exato. A gente tem que avaliar o padrão alimentar. Será que tem algum transtorno de compulsão alimentar? Vai precisar de um, como você falou, do nutricionista comportamental, de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, de um endócrino, até para avaliar tudo isso, né? Todas as condições. O paciente ele precisa realmente ter esse olhar cuidadoso. E o profissional de saúde precisa entender também isso. Né? Ainda é frequente no nosso meio os pacientes procurarem acompanhamento, procurarem emagrecer e chegarem em acompanhamento e só ser realmente prescrito o medicamento e tchau. Né? A gente sabe que para o paciente, inclusive tem estudos mostrando, que para o objetivo de emagrecimento, os pacientes às vezes demoram até 6 anos entre a primeira procura e realmente obter um sucesso. E muito se deve a isso, as pessoas não têm esse olhar cuidadoso, como você falou. O paciente que tem um transtorno, seja ele uma obesidade ou um transtorno de compulsão alimentar, ele precisa ter esse olhar, né? Que é o que está faltando, às vezes, no nosso meio. Exato. Então, assim, até porque a pessoa, eu acredito que quando ela busca tratamento, ela quer uma mudança sustentável para a vida dela, né? Então, assim, não é um soro milagroso, não é um hormônio milagroso, não é uma coisa assim. Não é uma inalação, que a gente já vê por aí, então, milagrosa, né? Assim, vamos desconfiar, gente, do milagre, sabe? Milagre eu acho que é na igreja, mas... Tudo que vem fácil demais vai embora fácil também. E às vezes está associado a muitos efeitos colaterais, né? Então a gente tem que ter cuidado. Perfeito, doutora Paula. A gente falou bem da psicoterapia como primeira opção, né? Até desse acompanhamento com o paciente que tem o TCA. Mas existem opções de medicamentos, né? Sim. A gente já citou, você já citou no começo, do Venvance, né? Venvance, que é a Lisdexanfetamina, quase não sai. Muito utilizada, inclusive por pessoas que não têm o transtorno de compulsão alimentar, mas também é uma medicação que é utilizada para o paciente que tem TDAH, né? Perfeito. Conta um pouquinho como é que está a sua experiência do uso da medicação, o que você tem achado? Certo. Para o caso do TCA, quando o paciente ele chega na consulta e ele não tem assim um preconceito com a medicação, eu costumo indicar as duas abordagens, né? De fazer a terapia e associar ao uso do medicamento. Agora, a não ser que haja uma contraindicação específica, porque, como você citou, é um tratamento também aprovado para o TDAH. E pelo Food and Drug Administration, que é o FDA, o órgão regulador dos Estados Unidos, é a única medicação aprovada para o tratamento do TCA, certo? Então, assim, é uma medicação que é um psicoestimulante. Por isso, uma pessoa com um transtorno de ansiedade comórbido, se ela usar direto uma lisdexanfetamina sem primeiro manejar o transtorno de ansiedade, ela não vai tolerar o tratamento. Vai estimular demais, ela pode até piorar a ansiedade. Exato, vai piorar a ansiedade. Então, assim, paciente que tem insônia, pode piorar a insônia. Então, é isso que eu falo que tem que ter muito critério, porque, como a gente falou, do mesmo jeito que a comorbidade com a obesidade é muito frequente, com o transtorno de ansiedade também é. Então, eu preciso ter esse cuidado na hora da prescrição, avaliar se existe outra condição para poder indicar o melhor medicamento. Então, se não é o caso de o paciente ter uma insônia, não tem problemas cardíacos, não tem um transtorno ansioso, então a medicação, a princípio, estaria bem indicada. Né? E aí realmente ajuda a controlar, a reduzir a frequência dos BINDs, então vão se tornando cada vez menos frequentes e com isso o paciente recupera a sensação de controle da alimentação, que é um dos objetivos, né? Então, o medicamento, ele acaba induzindo também uma redução do apetite, embora esse não seja o motivo pelo qual ele é prescrito. Ele é prescrito porque ele ajuda a controlar a frequência dos BINDs por reduzir a impulsividade, que é um traço em comum com o TDAH. Então, possivelmente, esse é o mecanismo
que explica que o medicamento é utilizado tanto para o TDAH, que é um transtorno, né, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e aí essa hiperatividade muitas vezes se acompanha de impulsividade, e no TCA, que também é um transtorno relacionado à impulsividade, em que o paciente ele tem aquele desejo de comer e ele muitas vezes não consegue ponderar até adotar o comportamento. Ele simplesmente vai e depois vem a sensação de arrependimento. Perfeito, né? Excelente, assim, adorei a explicação. E a gente precisa até tirar um pouco desse mito de pessoas utilizando o Venvance quando não tem nem TDAH e nem tem TCA, né? Infelizmente ainda tem uma vertente de pessoas, né, usando erroneamente Venvance com objetivo de emagrecimento, como não é indicação, como você falou, não é indicação clara. Os 2 estudos, fase 3, que liberaram o Venvance, né, mostraram, na verdade, que a perda de peso foi bem modesta, algo de torno um pouco mais de 5 quilos, né? E, como você falou, no FDA, nos órgãos regulamentados, tá ruim hoje. Os órgãos, eles não estão realmente liberando essa indicação para emagrecimento. Exato. Tem que tirar isso de rotina de algumas pessoas que estão utilizando quando não tem indicação, né? Olha, isso é tão sério que as pessoas às vezes fazem dose supraterapêutica acima de bula com o objetivo de perda de peso, sendo que o remédio não é nem indicado para isso, né? Então, é algo que é muito complexo. E esse abuso da lisdexanfetamina não só acontece pela perda de peso, mas muitos pacientes que não têm TDAH e acham que precisam melhorar sua performance cognitiva. E isso é muito complicado. Então, é um aspecto social para a gente refletir, né? Que sociedade é essa que você tem que estar... É uma droga para acordar, uma droga para se concentrar, uma droga para dormir, a outra para emagrecer. Quando, às vezes, o problema está só na saúde mental, né? No psíquico, que às vezes, né? Assim, na verdade, que expectativa é essa, né? De perfeição, né? Por que é assim? Por que tem que ser tão magro assim? Por que tem que estar tão concentrado assim? Acho que muito do fruto do imediatismo, né? Também, todo mundo quer o melhor resultado, o mais rápido possível. É o que eu estava falando recentemente, até nas redes sociais, né? Muitas pessoas têm a questão da inércia de fazer um exercício físico, uma coisa simples, porque não vê o resultado no curto prazo do exercício físico, né? Exato. As pessoas têm que entender que o exercício físico, por exemplo, é uma condição, só que eu estou citando o exemplo. O benefício vai ser no longo prazo, né? Não vai ser um resultado imediato. Exatamente. Então, isso leva a outras condições, não só o exercício físico, a questão de uma reeducação alimentar, de um acompanhamento com psicoterapia, ou até mesmo, em alguns casos, quando tem indicação de um medicamento, que o medicamento ele não vai surtir o efeito do dia para a noite, que é muito comum na sua prática, né? Os ansiolíticos, os antidepressivos, enfim, o que seja desses medicamentos da sua prática. Né? Você pode até citar que eles não vão ter resultado do dia para a noite. Exato. Assim, tem que ter paciência. Às vezes é comum. Não, eu fui para um psiquiatra, tomei o medicamento, no outro dia não surtiu efeito, parei, não vou tomar não. Não é assim. Exato. Então, eu sempre invisto no final da minha consulta, né, alguns minutos para poder fazer essa psicoeducação, para que o paciente não tenha essa visão de que vai ser aquela maneira imediata, né? Então, é algo que a gente precisa ficar bastante atento, né? Porque tem muitas coisas que remédio não melhora a vida de ninguém. O que melhora o remédio, ele pode dar a condição de você fazer escolhas que vão melhorar a sua vida. E aí, dentro disso, entra no tratamento da perda de peso também. Então, se você não se engajar, né, numa atividade física, mesmo que o objetivo não seja a perda de peso, então fica complicado chegar, né, com essa demanda. E aí é por isso que tantas terapias milagrosas e extremamente caras, inclusive, estão fazendo maior sucesso por aí, né? Porque é fruto desse imediatismo, como você colocou. Perfeito, excelente. Quando a gente fala de algum desses medicamentos, dessas drogas, vale a gente citar um pouco do topiramato, né? Topiramato, que é um anticonvulsivante de bula, é um medicamento para convulsão, né, para epilepsia, mas também é utilizado para profilaxia de enxaqueca, mas que alguns estudos já têm mostrado até redução dessa impulsividade.
Pode ser até uma associação para o transtorno de compulsão alimentar, mas tem que ter cuidado, inclusive, porque como todo medicamento, como citamos, tem as indicações, tem as contraindicações e tem os possíveis efeitos colaterais que podem surgir. Isso tem que ser muito bem analisado, né? Exato. Como que está assim, esse uso do topiramato para o TCA? Tem sido feito realmente? É uma opção, mas normalmente não é a primeira e nem a segunda. Principalmente pelo fato da lentificação cognitiva que o topiramato pode causar em doses mais altas. Então, assim, o paciente tem a sensação de estar mais esquecido, de estar com dificuldade de lembrar os nomes de algumas palavras. Tem aquela diminuição da atenção, né? O paciente realmente... E aí isso acaba limitando um pouco o uso, embora seja um medicamento útil, porque realmente pode ajudar também a controlar essa impulsividade. Agora, os efeitos colaterais costumam minimizar. Então, eu costumo lembrar do topiramato quando existe uma dessas comorbidades, como você falou. Então, o paciente que já tem enxaqueca e tem também TCA, aí o topiramato já seria uma boa opção, né? Já se tornaria uma das primeiras a serem lembradas. Agora, a bulimia, né, ela tem como tratamento aprovado fluoxetina em doses mais altas. Então, acaba também reduzindo o episódio de compulsão alimentar. Então, às vezes, um paciente com TCA que tenha também um transtorno de ansiedade, que eu sei que ele não vai tolerar a lisdexanfetamina de início, então, às vezes, eu posso optar por um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, como a fluoxetina em doses mais elevadas. Perfeito. Então, assim, a gente está vendo que existem diversas estratégias, desde psicoterapia, de medicamentos, né, de opções de medicamentos, mas que todas precisam ser avaliadas. Idealmente, né, o profissional certo para isso é o psiquiatra mesmo, né, que ele vai conseguir avaliar todas essas indicações, né, qual a melhor estratégia para conseguir ter sucesso, né, no tratamento. E, Paulo, assim, se fosse para você dizer para o paciente, orientar quais seriam algumas estratégias para diminuir essas recaídas, né, no transtorno de compulsão alimentar, o que você acha que seria importante para ele? Eu acho que um dos pontos é investir num repertório de vida saudável, repertório de estratégias para lidar com as emoções. Então, muitas vezes as pessoas elas buscam esse lazer, o prazer na comida. E quando você vai ver, isso acaba gerando um problema, porque quando você olha, outros aspectos da vida da pessoa estão negligenciados. Então, qual é o teu lazer? E às vezes a pessoa não sabe responder. Então, quando ela precisa de um prazer, ela recorre ao quê? À comida. Então, eu preciso ter outras fontes de prazer, porque a gente precisa se sentir bem. Sim. Então, eu treino isso com os pacientes, o psicólogo também vai treinar isso com o paciente, de ver assim, tá, ok, a comida dá prazer, mas o que mais? Então, às vezes, uma atividade física, é uma dança, é um esporte, é uma música, é uma leitura de um livro. Então, olhar para essas outras fontes de prazer, outras fontes de descanso, porque a mente descansa não só com o descanso físico de uma boa noite de sono, mas através da socialização, de relações, de bons vínculos familiares, afetivos, com amigos. Então, isso também acaba ajudando na manutenção do tratamento, né, em evitar recaídas, porque em vez de comer uma pizza, eu posso ligar para uma amiga, conversar e depois me sentir bem o suficiente, não precisar mais daquilo ali. Né? Então, acho que isso é um ponto que tem que ser lembrado. Outro ponto é a questão do mindful eating, que nada mais é do que a atenção plena no momento da alimentação. Então, o paciente, como a gente falou, um dos critérios, às vezes é comer rápido demais. E essa falta de atenção, de consciência do que o paciente está comendo, leva ele, às vezes, a comer uma quantidade exagerada. Então, não estar no celular na hora da refeição, não estar vendo TV na hora da refeição. Estar atento ali aos sentidos, ao que você vê, ao que você cheira, ao que você está sentindo, comer de maneira devagar. E aí não tem problema o alimento ser uma fonte de prazer, mas que eu esteja comendo consciente. Consciente, porque será que
um brigadeiro não já me dá prazer? Será que eu preciso de 10? Talvez se você comer de forma clara e tranquila, você consegue, como você falou, saborear, ver a textura, ter todos os sentidos aflorados com atenção naquele alimento, né? E dando o mesmo prazer, inclusive até uma saciedade adequada, né? Naquela sensação ruim de você comer e ficar extremamente satisfeito, extremamente cheio, né? Que é muito ruim, que acaba sendo frequente quando a pessoa come rápido demais, de forma inadequada, né? E aí que depois leva a essa sensação de culpa, né? De ter fracassado, de não ter conseguido, e aí piorar a autoestima, e aí vira o ciclo vicioso, né? Vira o ciclo vicioso, perfeito. Então, só para a gente recapitular algumas dicas, né? Que talvez fosse interessante, né? Para esse comer consciente, como você falou, comer devagar, mastigar bem os alimentos, né? Até a estratégia de comer em pratos menores, né? Para você colocar porções menores e ter realmente uma atenção do que você está comendo. Como você falou, a questão de se sentir bem o cheiro, olhar bem para o alimento. Que mais? Você está lembrando de alguma coisa? O que eu lembro também é assim, evitar, por exemplo, se você sabe que tem dificuldade com chocolate, não precisa cortar o chocolate, cuidado com a restrição. No entanto, se você já sabe que tem essa dificuldade, então compra pequenas porções, porque você ter, né, uma barra inteira vai ser mais difícil controlar. Então, se você tem só aquele chocolate que é só aquele pacotinho, talvez já seja mais fácil. Então, acho que esse equilíbrio também precisa ser trabalhado. Até as escolhas, né, na hora de fazer um supermercado, né, tem situações que as pessoas falam, né, de estudo, inclusive, que saiu, mostrando que se você tiver um alimento errôneo a mais de 1,5 metro de você, você vai diminuir a vontade, né, porque você vai ter menos acesso àquele alimento. Então, a oportunidade não é para ficar uma oportunidade tão exposta para você Exato. comer aquilo, né? Ou, como você falou, porções pequenas, né? Mas às vezes até pacientes que acabam comprando pequenos acabam comendo várias porções pequenas porque não conseguem comer só um pequeno, né? Até Exato. tem que saber diferenciar quem é que dá para comer uma porção pequena ou Isso. não, E aí, né? por isso que é tão importante também o acompanhamento da nutrição comportamental para ver essas estratégias, né? Agora, um ponto também crucial é rotina e organização. Porque se o paciente não tiver uma rotina, já um certo planejamento de, eu percebo que eu fico a tarde inteira sem comer, aquele paciente que você deve ver com frequência, né, Mayara? Aquele paciente que tem aquele padrão de um excesso de comida à noite, que as compulsões alimentares acontecem à noite. E aí você vai olhar, durante o dia a alimentação é péssima. Às vezes o paciente passa o dia Jejum trabalhando, prolongado. isso, então chega em casa já morrendo de fome e come tudo que encontrar pela frente. Então, assim, precisa ter uma organização. Sabe que vai passar o dia todo no trabalho? Organiza, né? No dia anterior, né? Uma Qual seria? lancheira. Exato. É tão fácil hoje isso. É claro que requer um certo trabalho, um tempo, mas é questão de custo-benefício. Com certeza, realmente, como você falou, planejamento, né? Vou trabalhar no dia seguinte, então vou organizar minha lancheira já, fácil, com comidas que dê realmente para eu comer. Né? Que é muito frequente também as pessoas, eu preciso comer uma fruta, mas na prática ela não consegue pegar aquela fruta que está lá na geladeira. Então, não sei, tenta colocar, sei lá, uma barrinha, alguma coisa que seja mais fácil. Né? Então, tem que ser algo que seja realmente, que tenha uma aplicabilidade para a sua rotina. Acho que foi ótimo. Sim, a gente falou super bem a gente, principalmente você, né? Super bem do que é o transtorno alimentar, como que a gente avalia esse paciente com transtorno de compulsão alimentar, quais são as opções de tratamento, sejam elas psicoterapia ou medicamento, o papel do acompanhamento multidisciplinar, né? Seja com psiquiatra realmente, um nutricionista comportamental, psicoterapeuta, endocrinologista, né? Porque esses pacientes estão associados realmente com muitas condições não psiquiátricas, né? Inclusive o excesso de peso no nosso meio. Então, assim, extremamente rica a nossa discussão. Realmente só tenho para agradecer a sua disponibilidade, doutora Paula, por estar aqui. Foi realmente um prazer meu e aprendi bastante também hoje. Eu tenho certeza que as pessoas aprenderam. Né? E principalmente a diferenciar o que é uma compulsão isolada e o que é um transtorno realmente. Que todo mundo tem esse mito, né? Todo mundo acha que tem.
Então, você quer falar alguma coisa? Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Assim como você, eu valorizo muito essa questão de trabalhar com informação científica, de trabalhar educação e saúde. Admiro muito seu trabalho e fico muito contente de ter vindo aqui hoje participar desse seu projeto. Desejo todo sucesso. Obrigada, eu que agradeço com sua presença aqui. Foi um prazer enorme.